Fala pessoal, aqui é Ronaldo Damasio, nutricionista. Sempre eu gosto de gravar no meu consultório, às vezes na minha casa. Porém, essa semana, graças a Deus, foi uma semana com bastante atividades. Eu não tive esse tempo e eu tô saindo agora para ir ali no mercado e resolvi parar numa pracinha aqui perto de casa para poder trazer uma mensagem aqui para você. É interessante, né? Porque sempre eu bato muito nessa questão da renovação da mentalidade, uma nova forma de pensar, de agir, de sentir, que é importante. A gente deve entender que as nossas ações, os nossos resultados, eles estão diretamente relacionados aos nossos sentimentos, às nossas emoções. No emagrecimento, isso é muito importante. E é engraçado, né? Ontem à noite eu tive na presença de alguns amigos, alguns conhecidos, e nós estávamos conversando. E quando você está interagindo com pessoas que têm pensamentos diferentes, que desejam vivenciar coisas maiores e melhores, a gente se transforma, se ajuda. Isso é muito importante. O que eu quero dizer com isso aqui? Se você muitas das vezes no emagrecimento ou em alguma área da sua vida que você deseja melhorar, você precisa começar a andar e se conectar com essas pessoas para mutuamente vocês crescerem juntos. E ontem a gente estava conversando e muitas das vezes, às vezes a gente acredita que não tem muitas coisas a ensinar ou algo a dizer. E não é bem assim. O que ontem eu aprendi? E é uma descoberta que cada dia mais. Todo o conteúdo que você tem, você sempre é bom em alguma coisa que você faz. Então, o que acontece? Tem pessoas que às vezes se diminuem, fala assim, eu não sou bom nisso, eu não sou capaz de fazer alguma coisa, e não é bem assim. Então, o que a gente tem que perceber? Que você tem conhecimento e tem capacidade, muitas das vezes, de ajudar quem está abaixo de você, vamos assim dizer. Quando eu falo abaixo, não é menosprezando, mas assim, que às vezes precisa de uma ajuda, de um apoio seu. E você precisa ser luz aonde você vá. Você precisa sempre ser um instrumento, vamos dizer assim, de Deus para quem precisa. E às vezes você vai ser a pessoa que precisa também. Então a gente precisa compreender isso. Dependendo do ambiente que você está, muitas das vezes você vai aprender. Mas dependendo do ambiente que você está, muitas das vezes você vai ensinar. E acredite, aquilo que você sabe, a sua experiência de vida, o que você sente muitas das vezes, a maneira como é que você se comporta, você pode ser uma inspiração para alguém. Então vai ter alguém que vai olhar para você e vai falar assim: "Uau, eu nunca tinha pensado dessa maneira". É que para isso você tem que compreender que cada dia você precisa ser esse instrumento. Você precisa compreender que você tem que ajudar os outros. Cristo falava que amar o próximo é um dos mandamentos que ele deixou. Primeiro que a gente precisa buscar se amar primeiro. E segundo, você precisa servir o próximo. Seja com uma ideia, seja com uma revelação, seja com uma fala que vá ajudar a pessoa. Cuidado que muitas das vezes as pessoas confundem uma ajuda como dar palpite na vida dos outros. Eu sempre falo o seguinte: se começar a falar de alguém, você está no lugar errado. Mas se a pessoa às vezes chega até você e fala de um desafio que ela está enfrentando e você viveu aquilo, você tem experiência naquilo, você tem por obrigação, eu te falo, de servir essa pessoa, de realmente você ser um instrumento na vida dela. Você contar a sua experiência, você contar os seus desafios que enfrentou e como é que você superou, como é que você venceu. Você pode ter certeza que você está plantando uma sementinha ali de vitórias na vida dessa pessoa e inclusive vai fazer com que ela acelere um resultado que ela está buscando. Assim como muitas das vezes nós precisamos que alguém seja essa semente na nossa vida, que plante alguma coisa em nós para a gente poder acelerar. Quanto é desafiador quando você tem um projeto, você tem um objetivo
e você não sabe como fazer, e muitas das vezes você vai na tentativa e erro. E aí o que acontece? São mais erros do que acertos, e você vai se frustrando, e essa frustração às vezes faz você desistir. Toda vez que a gente se frustra, a tendência natural é que a gente queira desistir. É uma coisa que a gente tem que aprender: ser resiliente. Ser resiliente não quer dizer ser teimoso, mas ser resiliente. Por que eu errei aqui? O que eu fiz de errado? O que eu posso fazer aqui agora para melhorar? Quem eu devo buscar para poder me ajudar? Quando a gente aprende a fazer perguntas, muitas das vezes a gente vai encontrar as respostas. E as respostas, às vezes, nós temos ela dentro de nós. E às vezes não temos e vamos precisar uns dos outros. É necessário compreendermos que a conexão com pessoas é importante. O detalhe é que às vezes estamos buscando conexões erradas. Eu sempre digo o seguinte, né, que quando você precisa de apoio para crescimento, você precisa apoiar em quem já passou pelo caminho, ver os resultados que essa pessoa está tendo e pedir ajuda, literalmente. Agora, muitas das vezes você quer resultado, mas você está perguntando para pessoas que não teve nenhum tipo de experiência ou que estão na mesma busca, e você pode estar se frustrando ainda mais. Isso não quer dizer que você não possa fazer perguntas a essas pessoas, porque às vezes elas estão também buscando o crescimento que você está buscando. É que a grande maioria de nós, quando a gente para de frente um problema, muitas das vezes a gente vai contar para um amigo que está com a vida muito mais atrapalhada, vamos assim dizer, do que a nossa. E você quer uma resposta que seja satisfatória. Isso é incongruente. Então, o que é necessário? A gente basear. Eu falo assim porque eu tenho amigos que estão nessa busca, nesse crescimento de mentalidade, de renovação, e toda vez que a gente se encontra, a gente acaba multiplicando ali ideias, formas de pensar e que vão corroborando para o nosso crescimento. Mas eu tenho conhecidos que eu nem considero mais como amigos, que infelizmente, quando você chega com uma situação desafiadora, ele não tem experiência, não tem prática nenhuma, então nem compensa você contar isso. Muitas das vezes a gente conta nossos sonhos, nossos projetos para pessoas erradas. E aquilo ali não vai agregar em nada, inclusive vai fazer você gastar energia. E pode ser que às vezes até planta uma sementinha ruim ali no teu inconsciente e você alimenta aquilo. Então tenha cuidado, inclusive, para saber discernir realmente para quem você está falando, o que você está falando, e não ficar contando às vezes para todo mundo os seus projetos, seus sonhos. Igual eu falei, a não ser que seja uma pessoa que está envolvida nesse mesmo projeto que o seu, nesse mesmo crescimento. Isso é muito importante a gente discernir. Então, assim, espero que tenha sido válido, agregado, e o final de semana seu, eu desejo assim que seja imensamente abençoado, assim como o meu será.